Nós falamos filhos do diabo. Uma pessoa não regenerada, ela é um filho do diabo. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Por que ele jamais se firmou na verdade? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Todo homem, toda mulher que não teve a experiência da regeneração, do novo nascimento, ele é portador de uma natureza mentirosa. É natureza, natural mentir. E isto identifica quem é seu pai. Triste família, triste família. Vamos pegar mais algumas verdades aqui no livro de Romanos, capítulo 6. Esse homem não regenerado, ele tem dentro dele um impostor. O Lúcio, antes da regeneração, o Lúcio tinha o Lúcio e outro Lúcio dentro dele, que lutava contra o Lúcio, contra Deus e a favor do diabo, mesmo estando numa igreja, contra Deus e a favor do diabo. Esse homem chamava, e ele chama, velho homem. Toda pessoa não regenerada, ela tem um velho homem dentro dela, que é o homem adâmico. Nós já nascemos com esse homem, esse impostor dentro de nós, chamado velho homem. Então, ele diz Romanos 6:6, ele diz, o nosso velho homem, ele diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Esse velho homem, ele tem uma natureza chamada pecado, ele tem um corpo chamado pecado. E esse corpo, esse homem velho, que portador de uma natureza chamada pecado, ele só serve o pecado. O velho homem, ele vive para o pecado. Tudo que o velho homem faz é pecado diante de Deus. Tudo. Se ele cantar numa igreja e ele é velho homem, tudo que ele faz é sujo diante de Deus. Se ele é um pregador, mas é velho homem, para com Deus não está valendo nada. Mas se esse velho homem citar a palavra de Deus pelo Espírito Santo pode levar muitas pessoas a ser regeneradas, mas esse velho homem continua condenado, mesmo ele falando as verdades, mesmo ele cantando verdade, mesmo ele entregando folhetos, mesmo ele evangelizando, para Deus nada está valendo com relação a Deus e esse homem. Por quê? Porque a fonte, o interessante é de onde está saindo isto. De onde está saindo? Uma fonte suja. O velho homem, ele não agrada a Deus em nada que faça. E o velho homem, a natureza dele chama-se pecado. E por ter essa natureza do pecado, ele é escravo. Ele só peca. É uma coisa que nós não precisamos ensinar ninguém. Não precisa de escola. Não precisa de escola para ensinar uma criança a mentir. Não precisa de pais e mães para ensinar uma criança a não mentir. Ela é mentirosa por natureza e vai mentir, porque é natural, é escravo do pecado. Outra coisa, olha, interessante aqui extrair desse texto, às vezes fica meio complicado para a gente extrair algumas coisas. Em Romanos 6:11, ele diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado.
Mas isso está falando depois da obra da regeneração. Portanto, o homem antes da obra da regeneração, ele estava vivo para o pecado. A velha criatura está viva e atuante no pecado. Só vai ser mudado esta história da vida dela se ela crer na sua morte em Cristo e a sua ressurreição. Senão, não. Senão esse texto aí não vai vigorar, não vai ser verdade para essa pessoa. Portanto, a velha criatura, ela é viva para o pecado. Nós lemos em Efésios 2:1, ele vos deu vida, mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos para Deus. E como a pessoa diz, eu já estou morta para Deus, segundo Efésios 2:1, e por que agora você diz que eu preciso crer na necessidade de eu experimentar morte? Eu já estou morto, vou morrer para quê? Já estou morto. Você está morto para Deus, mas vivo para o pecado. A cruz atrai todos os que estão mortos para Deus e vivos para o pecado, para serem levados à morte para o pecado, e na ressurreição juntamente com o Salvador, serem tornados vivos para Deus, em Cristo Jesus. Será que eu estou sendo claro? Graça, de graça, recebestes, de graça, dai. Versículo 12, a pessoa não regenerada reina sobre ela, o pecado, no vosso corpo mortal. Porque onde reina o pecado nesse corpo, esse corpo vai obedecer às suas paixões. Está vendo no texto aí? Vai obedecer às suas paixões. Claro que ele está lendo aí o negativo, mas vamos pegar ao lado. Ele fala, não, isso não, porque um dia foi. E o que eu estou dizendo? Aquilo que nós fomos, ou uma pessoa que ainda é, se não nasceu de novo. Reina o pecado governa, e ele vai obedecer suas paixões. E tem outra coisa que vai acontecer, vai oferecer cada um os membros do seu corpo para pecar, para o pecado, como instrumento de iniquidade. Vai continuar oferecendo os seus corpos para pecados. Oferece a sua vida, oferece o que tem para continuar pecando, sendo negligentes com as reuniões da igreja, sendo negligentes nas orações, sendo negligentes com a palavra de Deus, não tem alegria de comunhão do corpo de Cristo. Por quê? Porque está oferecendo os seus corpos, a sua existência para o pecado, tendo prazer nisso. E muitos de nós achamos, eu sou nova criatura, mas a nossa maior ocupação não está sendo as coisas de Deus, e acho que está tudo certo. Tá, não, isso é próprio da velha criatura. É só você pedir para o Espírito Santo ajudar você a dizer. Ele diz, versículo 12, não reine. Por quê? Porque antes reinava. Para uma pessoa não regenerada, reina, governa, domina o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vai obedecer às suas paixões, mesmo que depois, puxa vida, a besteira que eu fiz, o tempo que eu perdi, puxa vida, eu deveria estar lá, eu deveria estar vivendo mais para a vontade de Deus, e agora, o que eu estou fazendo? Estou dando muito mais importância por coisas terrenas, e deixando das coisas espirituais, as coisas do céu. Mas só quem procura as coisas do céu é a nova criatura. Por que não está buscando? Porque não é nova criatura, porque é velha, é próprio da velha. Oferece o corpo para tudo. O que é só corpo? É físico? A minha existência, onde eu conduzo, o que eu faço, que direção. Versículo 13, ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Depois, segundo tempo, é o relacionamento com Deus. Nós estamos vendo o negativo. Versículo 16,
Você não sabe, a velha criatura, ela não sabe. A velha criatura, ela pratica exatamente isso. Não sabeis que naquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem ofereceis sois servos, seja para o pecado, para a morte. Aí o segundo tempo é, ou da obediência para a justiça. Mas nós estamos vendo o negativo. Da obediência para a justiça é somente a nova criatura. A velha criatura, ela está exatamente praticando como servo do pecado. Ele diz: vos ofereçais como servos para a obediência, aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. O que tem governado a minha e a sua vida? Aonde nós estamos achando o nosso maior prazer, motivo de alegria, razão do nosso viver, de fato e de verdade? Onde está? Se não estiver na suficiência de Cristo, nós estamos aí copiando a velha criatura. Isso é próprio da velha criatura, não é próprio da nova criatura. Se reunir a igreja é pesado, isso daí é pesado só para a velha criatura. A nova criatura é alegria. São meios de comunhão do corpo de Cristo, para sermos aperfeiçoados, tratados, chamados, disciplinados, alertados, encorajados, chamado o nosso viver para aproximar de Deus, termos Jesus Cristo com mais realidade, mais verdade, mais próximo, mais amoroso, mais chegado, Ele tornar mais aquilo que realmente Ele é, com alegria. Mas se for fardo, está pesado, dorme na reunião. Precisa saber de onde vem isso. Reunir para adquirir coisas de Deus, isso é próprio da velha criatura. A hora que ela recebe, ela vira as costas e cai fora. A nova criatura quer o Senhor Jesus Cristo por causa de Jesus Cristo e não por aquilo que Ele pode fazer. Versículo 20: porque quando eres escravos do pecado, uma pessoa que é escrava do pecado, da sua natureza de Adão, que não foi tratada pela cruz, no corpo de Cristo, é escrava do pecado, estáveis isentos em relação à justiça naquele tempo, que resultado colhestes? Está falando com uma pessoa, o que você está colhendo? Para a velha criatura, o que você está colhendo? Que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Versículo 22, ele é lindo, mas não é o assunto. O fim daquilo que nós estamos colhendo, se só pensar referir é vergonha, se não for tratado pela graça. O que uma velha criatura está colhendo? Irmãos, isso desperta a gente para falar desse evangelho da cruz, para a família, para pessoas amadas nossas que estão condenadas. Dizer para elas não estão enxergando, e elas não vão enxergar se não for revelado. Mas sem uma palavra de Deus não haverá revelação. Ainda Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é morte, morte eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1, existe uma lei que governa, que impera sobre a pessoa não regenerada, como também tem uma lei para os regenerados. Mas de novo, porque nós estamos falando do lado negativo, existe uma lei. Ele diz, Romanos 8, 2, a lei do pecado e da morte. Eu estou falando negativo, porque a nova criatura tem uma lei que governa a vida dela. Eu estou falando da velha criatura, a lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. Então, a velha criatura tem uma lei que rege na vida dela, que governa. A lei do pecado e da morte. Essa lei está vigorando na vida de uma pessoa não regenerada. A lei do pecado e da morte. Aí você começa, porque nós falamos sempre do lado positivo, nós sempre falamos da graça. Se nós estamos sendo confrontados com a desgraça, de onde o Senhor tirou a gente, e continua tirando, porque Ele só iniciou essa boa obra, há de completar até o dia de Cristo Jesus.
Qual a lei que está governando a nossa vida? A lei do espírito da vida ou a lei do pecado e da morte? As duas leis vigorando ao mesmo tempo sobre uma única coisa? Não. Ou é uma ou é outra. Tem uma lei lá na sua casa dizendo paga IPTU, mas tem outra lei da mesma prefeitura diz não paga IPTU. O que você vai fazer? Eu sei que você vai correndo lá para não pagar, mas funciona esse negócio de duas leis sobre o mesmo assunto e opostas ainda? Ou é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, isso é por regenerado, ou a lei do pecado e da morte.